Uma das questões mais procuradas que eu vejo pelas pessoas é a questão de relacionamentos e a outra muito vinculada a trabalho. Hoje eu quero falar sobre relacionamentos. O que é o relacionamento e por que será que os relacionamentos muitas vezes eles são difíceis, eles não acontecem, ou acontece o mesmo padrão, então você se relaciona com as pessoas e é sempre traído, traída, ou você se relaciona e sempre termina, não consegue ficar junto, ou não consegue se envolver o suficiente, ou não aparece mesmo ninguém, né? Você procura e não consegue ter um relacionamento sério com alguém, um relacionamento afetivo. Ou também você tem problemas nos relacionamentos, nas relações de amizades, relações de trabalho, parece que sempre tem um ruído, sempre tem alguma coisa ali que atrapalha. Então essas são questões importantes da gente compreender e olhar primeiro para o nosso comportamento, para aquilo que a gente pode mudar de forma consciente. E isso é a mudança de hábito. Então a gente chama isso de mudar o hábito, de promover a cura pelo hábito. Por quê? Porque quando a gente percebe o nosso padrão de comportamento, a gente consegue mudar muita coisa e isso harmoniza o nosso sistema, harmoniza a forma da gente se relacionar com as pessoas. Então, muitas vezes, a gente precisa olhar para si, olhar para dentro para compreender se não são as nossas atitudes, se a forma da gente falar com as pessoas, a forma da gente se expressar, de se comunicar, ela não está saindo de uma maneira que incomoda as pessoas. E isso dificulta os relacionamentos. Por isso, quando a gente fala de relação, relacionamento, a gente fala de comunicação. E comunicação, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes desafios da espécie humana. Porque a espécie humana, em comunicação, ela se especializou muito. E a gente tem diversas línguas diferentes no mundo. E essas línguas, quando a gente está conversando com as pessoas, tem também a interpretação. Então, a comunicação é um grande desafio. E um problema na comunicação, ele vai gerar muitos ruídos nos relacionamentos, nas relações. Então, o primeiro passo é a gente começar a olhar para nós mesmos e começar a entender se a gente não está se expressando de uma maneira que está gerando essas questões que geram afastamento. Então, é importante a gente olhar para ver essa comunicação, como nós estamos nos comunicando, como eu me comunico, e se essa comunicação não está saindo com ruído, não está saindo de alguma forma que pode prejudicar as minhas relações, os meus relacionamentos. A segunda questão, tão importante quanto, é o inconsciente. Nós temos de 90 a 95% das memórias inconscientes. Então elas estão lá no nosso campo de memórias, no nosso sistema de crenças, né? Então a gente tem lá uma série de informações formatadas, dando comando para o nosso organismo, sem a gente saber disso, sem a gente estar consciente disso. Mas nós estamos respondendo a essas memórias. Então, nossos padrões de comportamento, a forma como a gente sente as coisas, como a gente lida no dia a dia, isso tudo tem, isso tudo tem influência do nosso inconsciente. E por isso é muito importante a gente explorar esse inconsciente. Dos 0 a 7 anos, a gente tem a predominância no cérebro da onda teta. A onda teta, ela atua na área do hipocampo, que é a área da memória. E ela é uma onda de muita absorção. É por isso que a criança aprende tudo muito rápido, porque ela não tem filtro, ela absorve. Só que a gente pega muitos padrões, muitas crenças de comportamento dos nossos pais, das pessoas com o qual a gente mais convive nessa fase dos 0 a 7 anos. E aí a gente adquire muitas crenças que na verdade não são crenças nossas, são crenças dos outros que nós adquirimos. E isso pode gerar muitos ruídos nos relacionamentos no futuro, porque eu me comporto com padrões que são padrões dos meus pais, padrões dos meus avós, enfim, daquelas pessoas que eu fico mais próxima. Então isso é uma questão a ser olhada. Outro padrão de memória que a gente adquire muito são as memórias dos nossos antepassados, as memórias genéticas, e que é muito estudado pela epigenética, estuda essa herança que a gente recebe dos nossos antepassados, e isso é por adaptação biológica. Então a gente vai receber esses padrões de memórias. E esses padrões estão lá no nosso inconsciente e a gente nem sabe disso e a gente responde a padrões de comportamento dessa forma e podem influenciar diretamente a questão dos nossos relacionamentos e relações. Então é importante também a gente olhar para isso. Para vocês terem ideia, de acordo com os estudos, a gente tem
recebe dos nossos antepassados até a 7ª geração para trás. Então a gente está falando de uma média de 250 pessoas, mais ou menos. Então imagina a quantidade de memórias que a gente não tem guardado e a gente pode manifestar isso no dia a dia. Então o que eu posso fazer? Primeiro, para uma mudança consciente, a gente começar a mudar o nosso comportamento, o nosso padrão. Então tem o Cura pelo Hábito. Cura pelo Hábito é um projeto que eu tenho junto com o Cláudio, e a gente tem 2 livros escritos sobre o Cura pelo Hábito, e são 2 livros que podem ajudar bastante a você reconhecer padrões e mudar esses hábitos. Então o Cura pelo Hábito ajuda aí nesse processo, tá bom? Tem na Editora Europa, tem o livro físico e o e-book, tá bom? É só entrar lá e procurar, que vai ser uma ferramenta para te ajudar a fazer as mudanças de hábito e de ferramentas de como a gente pode mudar a nossa forma de comportamento e assim melhorar os nossos hábitos e trazer mais percepção da nossa comunicação. A segunda questão, as terapias integrativas ajudam muito, porque elas atuam no inconsciente. Nem específico, nessas memórias que eu falei, das memórias que a gente adquire aí dos 0 a 7 anos com a onda Theta, o Theta Healing é uma técnica que ajuda muito a desbloquear essas crenças, ajuda muito a mudar esses padrões de comportamento. E as memórias genéticas, essas memórias sistêmicas que a gente adquiriu dos nossos antepassados, a constelação familiar sistêmica atua muito bem, porque ela vai explorar esse tipo de memória inconsciente e desbloquear. Então, se você se identifica, se você tem essas questões aí no seu dia a dia, ou conhece alguém que tenha, busque ajuda, compartilhe, para que a gente possa melhorar cada dia.